Como eu sei que vocês gostam bastante de quando eu trago aqui uma mitologia desconhecida, tá aqui uma nova para mim, a mitologia basca. Antes de começar a mitologia em si, só para vocês entenderem, os bascos são um povo que habita a região do sudoeste da França e do nordeste da Espanha, e o local que eles mais se encontram se chama País Basco. Dito isso, agora sim a gente pode começar. E como eu sei que você deve estar louco para saber, vamos começar com os deuses. A Ide é uma pequena deusa do vento e do ar. A Malur é uma deusa que representa a terra. O Eati é o deus das tempestades, apesar que algumas vezes também pode ser representado pelo gelo e pelo fogo. O Egoi é uma outra divindade que representa os ventos, só que dessa vez é o vento do sul. Eki é a deusa do sol e também a filha de Amalur. Ilard é a deusa da lua e é claro que ela é irmã de Eki. Inguma é o deus dos sonhos e dos pesadelos. Às vezes ele é bom e às vezes ele é ruim. Mari é a deusa mãe e também a esposa de Sugar. Orco é o deus do trovão. E Sugar é o deus das tempestades e às vezes também é o deus do trovão. Normalmente ele aparece como sendo uma serpente ou um dragão. Agora, tirando os deuses, a gente pode falar sobre as outras figuras e espíritos da mitologia. O Atix é um espírito que vive na caverna. Normalmente ele está na sua forma de touro vermelho, mas como ele é um metamorfo, ele está sempre trocando de forma. Ele pode até mesmo aparecer como homem ou como um pássaro. O Akerbelts é um espírito demoníaco que normalmente aparece na forma de um bode. O Barrazal é um homem ou alguma coisa que parece o homem que vive nas florestas e é muito grande. O Gaskin é um espírito que traz a doença. O Gaueco é um espírito que sai de noite e não deixa que as pessoas trabalhem nesse horário. O Erensug é um dragão ou uma serpente que normalmente aparece tendo 7 cabeças. Iratzoak são meio que fadas ou demônios que podem ser bons ou ruins. Depende muito de como você vai tratar eles. O Yandeyors é o filho de uma mulher com um urso. Gentilak são os gigantes. Lamiak são umas ninfas que nasceram com pés de passarinho e que moram nos rios. Mairuak são os gigantes que construíram aqueles círculos de pedra. O Odei são os espíritos da natureza que representam o trovão e as nuvens de tempestade. O Lentzero meio que seria o Papai Noel, só que dos bascos. San Martin Tzik é meio que um trickster, é aquele que engana, meio parecido com o Saci. Sorginak são os assistentes da deusa Mari, e o Tártalo seria o ciclope deles. Um certo dia, enquanto 2 irmãos caçavam, eles acabaram sendo pegos por uma tempestade. Eles ficaram desesperados porque eles não achavam um lugar para se esconder, até que eles viram uma gruta e foram até lá. Porém, eles não tinham ideia de que essa gruta pertencia ao Tártalo. Um certo tempo depois, o Tártalo chegou, junto com seu rebanho de ovelhas, cansado e com fome. Ele viu os 2 irmãos e disse: um para hoje e o outro para amanhã. E me desculpem pela minha péssima atuação. Nesse mesmo dia, o Tártalo acabou cozinhando o irmão mais velho e depois foi puxar uma palha. Mas enquanto ele dormia, o irmão mais novo roubou o anel dele, pegou um espeto que tinha ali do lado e colocou bem no olho do Tártalo. O Tártalo, apesar de ter ficado cego, não morreu e começou a procurar o jovem que estava escondido entre as ovelhas. E como o Tártalo só podia sentir, o jovem se cobriu com uma pele de ovelha e conseguiu fugir. Mas quando ele se afastou do rebanho, o anel começou a gritar. Ele falava: eu estou aqui, eu estou aqui. O Tártalo saiu da caverna e começou a correr atrás do anel. Só que o anel estava preso no dedo do rapaz, e a única alternativa dele foi quando ele chegou à beira de um precipício, cortar o seu dedo e jogar ele lá embaixo. E como o anel ainda não parava de gritar, o Tártalo acabou seguindo ele e caindo do precipício. Na mitologia basca, existe um ser que é grande, peludo e muito forte. Ele tem um pé de humano e um outro pé que tem o formato de um casco. Ele se chama Bezejão, o Yeti basco. Ele é considerado o protetor da natureza e também do gado.
Algumas vezes ele é representado como sendo um só. Em outras, dizem que existem muitos desses bichos peludos. Antes das pessoas sequer saberem como se plantava alguma coisa ou como se criavam os animais, e em que as primeiras pessoas começaram a chegar na região, um dos primeiros locais dos humanos se formou no Monte Górbia. E no topo dessa montanha vivia o Basajaun, que plantava as coisas, criava os seus animais e vivia muito confortavelmente. Apesar dos humanos terem muita fome, os Basajaun se recusaram a compartilhar seu conhecimento com eles. Mas um certo dia, um jovem chamado Tishando resolveu mudar essa história. Ele se aproximou do território dos Basajaun e começou a observar eles. Eles estavam no campo, colhendo trigo e colocando nos feixes. Ele foi lá no meio desses seres peludos e gigantescos e fez um desafio. Eles teriam que pular as roldanas, e ele ainda provocou, dizendo que pulava muito mais que eles. Eles ficaram espantados, mas aceitaram o desafio. Só que quando tudo começou, enquanto o Basajaun pulava sem muita dificuldade, o Tishando só caía no chão, e ainda tinha que aguentar as provocações. Aparentemente derrotado, o Tishando voltou para sua vila. Só que na verdade, tudo isso fazia parte do plano dele. Enquanto ele caía no chão, ele pegava algumas sementes e colocava em seu sapato. Então quando ele chegou em sua casa e tirou os sapatos, caíram várias sementes, que ele usaria para fazer as primeiras plantações. O Atsuki, que é aquele touro vermelho que eu falei, que ele é meio metamorfo também, ele pode ter outros nomes, como por exemplo o Zezengorri. Ele serve como uma espécie de guarda de uma caverna, onde tem os tesouros da deusa Mari. Inclusive, ele solta fogo tanto pelo nariz quanto pela boca. Em uma certa lenda, um ladrão morava em uma caverna, e lá ele guardava todos os seus tesouros. Só que uma hora ele teve que se mudar para a França para continuar roubando. Só que lá ele acabou morrendo. E é claro que com a morte do ladrão, vários tentaram entrar na caverna para pegar o tesouro. Só que no momento que essas pessoas entravam na caverna, aparecia o espírito do ladrão, mas não no formato de uma pessoa, mas sim no formato de um touro, vermelho e flamejante, que bufava e cuspia fogo. E é claro que ele espantava os visitantes. As pessoas, para quebrarem essa maldição, foram pegar os restos mortais do ladrão, que estavam lá na França. Voltaram e jogaram eles na frente da caverna. E instantaneamente eles foram absorvidos. Então o espírito podia descansar e as pessoas recuperarem o tesouro. Bem galera, o vídeo foi esse. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de avaliar o vídeo deixando o like ou dislike, de se inscreverem no canal, de me seguirem nas minhas outras redes sociais, de deixarem nos comentários algum assunto para um próximo vídeo, beleza? Valeu, falou, tchau.